mostra também o relevo europeu. Você está observando que aqui nós temos as cadeias de montanhas. As montanhas na Europa, nós temos os Alpes, também chamado de Alpes suíços. Na Itália, nós temos os Alpes, na Itália não, aqui na região dos Balcãs, nós temos os Alpes Dináricos. Na Itália, nós temos os Montes Apeninos, os Pirineus, os Alpes escandinavos, uma cadeia de montanhas aqui na península da Escandinávia, tá? E esses montes, essas áreas, geralmente são áreas onde tem vulcões na Europa e terremotos, né? Aqui você tem os Montes Urais, que é uma cadeia de serras bastante antigas, portanto não são tão elevadas. Aqui nós temos o Cáucaso, que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, uma cadeia de montanhas também. Você está observando que tem algumas planícies, ou seja, algumas áreas mais baixas do continente europeu, como a planície parisiense, tá vendo? Aqui onde eu estou circulando. A planície germano-polonesa, que pega parte da Alemanha e da Polônia, né? Você tem alguns planaltos, como, né, o Planalto Central Russo, o Planalto do Volga, né, e assim por diante. Tá? Então, o relevo europeu é bastante diversificado, sendo que existem desde cadeias de montanhas jovens, onde tem montanhas, vulcões e terremotos, até montanhas mais antigas, onde não existe, como, por exemplo, os Urais, onde não existe atividade vulcânica intensa e nem terremotos intensos, né? E você tem algumas planícies importantes no continente europeu e um pouco de planaltos. Esse é o relevo do continente europeu, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os climas do continente europeu. Como é o clima da Europa, né? Os países europeus, pessoal, eles não têm clima, os países, nenhum deles, tem climas parecidos com os brasileiros, né? Porque o Brasil está numa faixa chamada de intertropical ou tropical. Portanto, os climas predominantes no Brasil são do tipo quente e semiúmido e úmido, com muitas chuvas. A Europa está numa zona temperada, chamada, logicamente, de zona temperada do norte. Os climas europeus, portanto, eles são do tipo temperados, tá? Frios e subtropicais. Os climas subtropicais, na Europa, você está observando subtropical, você observa claramente que esse tipo de clima está presente em poucas regiões do continente europeu. Seria um clima parecido com o clima do sul do Brasil, tá? Mas o que prevalece na Europa são os climas do tipo temperado. Professor, o que é um clima temperado? Clima temperado é um tipo de clima que apresenta nitidamente as 4 estações do ano visíveis, né? Primavera, verão, outono e inverno. Portanto, o inverno é extremamente... Aí o inverno depende. Então, você tem, por exemplo, climas temperados oceânicos. Bem, esse tipo de clima temperado tem 4 estações do ano. Não sei se vocês estão observando aqui, ó. O clima temperado oceânico, ele pega o norte de Portugal, o norte de Portugal, o norte da Espanha, grande parte da França, aqui, ó, chegando até a Alemanha. Então, toda essa área, o clima temperado, a Inglaterra, as Ilhas Britânicas, de um modo geral. O que tem de característica? Esse clima é bastante chuvoso, ele é bastante úmido, por causa da influência do mar. Então, por isso que é temperado oceânico, tá certo? Então, quando é o verão, nós temos a quantidade de chuva dobrada nesse clima. Então, tem uma época que chove bastante. Já o clima temperado continental, que é esse verde que está, ó, temperado continental, esse clima que está presente aqui em grande parte da Noruega, né, da Finlândia, e aí alguns países aqui da Europa, em especial da grande parte da Rússia, na parte europeia. É o clima temperado continental. O que esse clima tem de característica? O inverno dele é muito rigoroso. O inverno é neve mesmo, né? Nas ruas das cidades europeias desses países aí, onde tem esse clima,
Quando é o inverno, fica praticamente metros de neve cobrindo o asfalto, cobrindo as plantações e assim por diante. Então, aqui o inverno é bastante intenso, tá? Já o clima mediterrâneo, ele está presente na parte sul de Portugal, da Espanha, a Itália. É um clima, pessoal, um pouco mais ameno. Ele chega a ser um pouquinho até parecido com o clima do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina. Então, pega essa porção sul, tá? Os climas frios da Europa, nós temos dois tipos de climas frios. Tem os frios de montanha e os frios polares. O frio polar, o nome já diz, ó, está nas regiões polares, principalmente no extremo norte da Rússia e de alguns países aqui da Península Escandinávia, Suécia, Noruega, principalmente. Ó, Suécia aqui e Noruega, tá certo? E também da Finlândia, e também da Rússia. Então, essa parte aqui, o clima é frio. Ou seja, o inverno é extremamente rigoroso, tá certo? E os climas de montanha, onde tem aquelas montanhas? Por exemplo, aqui os Alpes suíços, é um clima frio. Aqui você tem a região dos Alpes Dináricos, clima frio, né? E assim por diante, a região dos Cárpatos é clima frio, tá certo? Então, esses são os tipos climáticos presentes no continente europeu.